Boa noite, vamos entrando. O vídeo de hoje, deixa eu até programar isso aqui melhor. Nossa live de hoje não é uma live respondendo dúvidas. Nossa live de hoje é uma aulinha sobre terapia de reposição hormonal. Bom, vamos deixar. Entrei um pouquinho antes para dar tempo de chamar todo mundo. Como eu falei agora no início, hoje não vai ser uma live respondendo dúvidas, apesar de que ela vai responder muitas dúvidas. Ela vai ser uma live que é quase que uma aula, certo? Ela é muito parecida com a palestra que eu dei no evento 40+, que foi agora em Gramado no fim de semana. Vai sair vários videozinhos no meu Instagram sobre o evento, que foi maravilhoso. Bom, por que eu quero falar sobre a terapia de reposição hormonal? Porque eu recebo muitas perguntas, porque é a base do meu trabalho, mas não é a única coisa do meu trabalho. Eu trabalho com terapia de reposição hormonal, mas eu basicamente trabalho com terapia de longevidade saudável feminina, envelhecimento saudável feminino, no qual a menopausa é o marco principal e a terapia de reposição hormonal tem um papel muito importante dentro disso. Mas uma das coisas que eu mais gosto de frisar é que o tratamento do envelhecimento, a melhora da qualidade do nosso envelhecimento para que a gente demore mais tempo para adoecer, para que a gente demore mais tempo para desenvolver doenças crônicas, não é só hormônios. Tanto não é só hormônios que tem mulheres que não usam hormônios porque não querem ou porque não puderam e tem uma boa qualidade de vida. É muito simplista isso, é uma coisa que eu tento trazer nesse Instagram, trazer uma informação com fundamento para que as pessoas que escutam, principalmente as mulheres que escutam, saibam escolher o profissional que vai cuidar delas e dessa forma se preservarem, porque virou um saco de gato. A terapia hormonal, todo mundo prescreve hormônio, todo mundo pode prescrever hormônios, mas poucas pessoas têm noção que o hormônio é uma arma muito potente, que ela pode sim melhorar muito a nossa qualidade de vida, melhorar a nossa expectativa de vida, mas por outro lado ela pode abreviar e ela pode dar problemas muito grandes quando mal utilizada, em doses inadequadas, tipo inadequado de hormônio, em situações de indicação ou contraindicação. Eu botei umas caixinhas e não consegui repostar todas as perguntas, e ali eu vi realmente os medos, né? Aquela coisa de que se eu tenho na família câncer de mama, eu não posso fazer. Isso eu já falei, não é verdade. Nós temos os testes genéticos, mas teve muitas que falaram: usei e tive trombose, usei e tive embolia pulmonar. Existem vias de administração que aumentam muito o risco para isso, existem vias de administração que não aumentam o risco para isso. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar sobre a terapia hormonal é por que tem tanta gente com medo dela, né? Lá no final da década de 90, começo dos anos 2000, saíram dois grandes trabalhos em que foi feito, eles foram feitos com estrogênios conjugados equinos, que é um tipo de estrogênio que não existe no nosso corpo, é um estrogênio que vem da urina da égua prenhe, e esse estrogênio foi tirou do xixi, fez um comprimido e foi dado para as mulheres. É um estrogênio, um conjunto de estrogênios muito mais potentes do que o que nós temos, misturado com uma outra substância chamada medroxiprogesterona, que não é a nossa progesterona natural. Esse trabalho mostrou que aumentou o risco de infarto, teve muita trombose, teve aumento do risco de câncer de mama, que não foi tão grande quanto o anunciado nas mídias, porque nas mídias foi anunciado como risco real e era um risco relativo. Isso, em termos de estatística, faz uma diferença muito grande. Mas, voltando a esses estudos. Outro detalhe desse estudo é que ele não teve seleção de paciente. Se pegou várias mulheres de todas as idades,
Muitas mulheres acima de 60 anos, não se selecionou quem fumava, quem não fumava, quem já era obesa, quem não era obesa, quem já era hipertensa, não era hipertensa, quem já tinha tido alguma doença, algum evento cardíaco, infarto, angina, nada. Se juntou um monte de mulheres e se começou a fazer o trabalho. Obviamente, deu muito problema. Se aprendeu muito com ele também. Mas o grande problema desse trabalho é que ficou assim: terapia de reposição hormonal causa câncer, terapia de reposição hormonal faz mal. Por isso que eu falo sempre, e estou fazendo essa live para tentar organizar o conhecimento, que quando a gente fala em terapia de reposição hormonal, a gente tem que perguntar qual hormônio estamos falando. Porque pode ser um desses hormônios que não são hormônios que existiram no nosso corpo, como podem ser hormônios que existiram no nosso corpo, tá? Que quando feitos no laboratório são chamados de hormônios bioidênticos. Perguntar qual tipo de hormônio estamos falando, perguntar qual dose estamos colocando, porque eu vejo muitas mulheres chegando em mim usando doses extremamente altas de hormônios. Nessas caixinhas aí, uma das pacientes, agora eu comecei minha reposição hormonal com estrogel e testosterona 2%. Isso é uma dose altíssima para a mulher, certo? A testosterona, existem doses que a gente usa de até 5 miligramas, 2% são 20 miligramas, é 4 vezes mais a dose máxima. Então, assim, quando eu falo de terapia de reposição hormonal com bioidêntico, eu estou falando do bioidêntico, eu estou falando em dose fisiológica, eu nunca vou prescrever uma testosterona 2%, porque é uma dose 4 vezes maior do que o máximo que a mulher deveria utilizar. Por quê? Porque existem estudos que nos mostram riscos que a mulher começa a ter a partir de determinada dose. Então a gente tem que trabalhar com as mínimas doses possíveis para trabalhar com segurança e para que tenha realmente o nosso objetivo, que é aumentar a nossa expectativa e nossa qualidade de vida. Como eu já disse antes, hormônio pode ser uma arma maravilhosa para nossa longevidade, mas pode ser uma arma letal. Começar a botar numa mulher muito tempo essa testosterona de 2%, 20 miligramas por ml, é começar a ter problemas. Eu aumento o risco cardiovascular dela. Então, quando a gente fala em terapia de reposição hormonal, a gente tem que perguntar que hormônio estamos falando, que dose estamos utilizando. Os exemplos que eu dei. E a outra pergunta é: por que via esse hormônio está entrando? A via de basicamente os hormônios que são usados para terapia de reposição é estradiol e progesterona. A testosterona, ela pode vir a ser utilizada, mas ela não entra nas falências glandulares. O nosso corpo até diminui a produção, mas ele não para de produzir testosterona. Nosso corpo para de produzir estradiol e para de produzir progesterona, mas a testosterona não. Então, quando a gente está falando, os dois carros-chefes é estradiol e progesterona. Não necessariamente a reposição com testosterona. E que via? A progesterona por via oral não faz mal. A progesterona por via oral é a melhor via para administrar numa mulher que tem útero, porque se sabe que a progesterona por via transdérmica não traz uma proteção endometrial adequada em um grande número de mulheres. E não importa a dose, não importa que eu esteja dando 100, 200 miligramas por via transdérmica. A via da progesterona, então, para quem tem útero, obrigatoriamente tem que ser via oral. Eu vejo muita gente por aí usando, além de usar tudo misturado, gel, ainda insistindo em utilizar a progesterona por via transdérmica em uma mulher que tem útero, quando a gente já tem várias evidências de que eu posso fazer uma alteração no endométrio. O que é endométrio? É a pelezinha que tem dentro do útero, na qual a progesterona protege se ela entra pela via adequada, que é via oral, certo? A progesterona, ela não é feita só para proteger o endométrio, mas ela é muito importante na proteção do endométrio na mulher que tem o útero. Já estradiol por via oral é muito ruim. Estradiol por via oral devia ser proibido.
Só não é proibido, por quê? Porque tem mulheres de baixo risco, porque ele é mais barato. Mas a gente tem um aumento sim do risco de trombose, a gente tem aumento do risco de embolia, a gente tem aumento do risco de aumento da pressão arterial, tudo isso com o uso dos estrogênios, né? No caso o estradiol por via oral. O estradiol deve ser usado por via transdérmica, que pode ser o gel ou o adesivo, são as duas vias transdérmicas que nós temos. Hoje existem os implantes, né? O implante tem muito pouco trabalho pelo tempo de uso, mas é uma via que é aprovada, né, pela Anvisa, porque uma vez que a substância foi aprovada e o estradiol é aprovado, a via de administração não muda a aprovação dessa substância, ela pode ser usada. Então, que a gente pode ter evidências de que uma via é melhor do que outra. Então, a via de um implante, ela pode ser usada, só nós não temos trabalhos suficientes para dizer o quanto é bom. Isso é questão de tempo, como muitas coisas, certo? Então, o que a gente tem de oficial hoje, estradiol não deveria ser usado por via oral. Isso a gente estende à testosterona, que seria um terceiro hormônio de reposição em casos selecionados. Mulher com desejo sexual hipoativo. Desejo sexual hipoativo é aquela mulher que não tem libido nenhuma. Porém, às vezes eu tenho uma paciente que não tem libido nenhuma e eu não dou testosterona, sabe por quê? Porque ela não tá bem com o marido, ela tá preocupada com os filhos, ela tá cuidando de alguém doente, a libido dela tá baixa, não é por falta de testo. E uma coisa que é importante se entender, que quando eu falo, não adianta, é difícil para quem não é, mas aí, às vezes cansa de tanto falar. Não dá para se guiar pelo exame de testosterona sanguíneo para mulheres. Aqueles exames, o exame de testosterona sanguíneo foi feito em tabelas masculinas. A gente não pode trazer aquela tabela para a mulher. Então, é muito subjetiva a avaliação de testosterona só pelo exame. E outra, a testosterona pelo exame de sangue eu tenho que correlacionar com a SHBG, que é uma proteína que prende a testosterona. Então, não é pelo exame de sangue que nós fazemos a indicação correta da testosterona. A única indicação no consenso é desejo sexual hipoativo, quando a gente avalia o resto dessa mulher e vê que ela tá numa vida muito bem e realmente a parte sexual não tá boa. Só que a gente tem que ver o todo, tá? Às vezes esse desejo sexual hipoativo tá relacionado com o cansaço, com a falta de ânimo, e a gente sabe que a testosterona vai acabar melhorando isso também. A testosterona vai ter uma melhora no humor, na disposição, porque acaba sendo uma coisa só, né? O prazer da vida e o prazer sexual entram juntos um com o outro. Então, mais uma vez, recapitulando, o medo da terapia de reposição hormonal foi baseado em estudos feitos com hormônios que não são os que nós usamos hoje. São hormônios completamente diferentes. E às vezes se leva no mínimo 17 anos para mudar a mentalidade. Então, agora que a gente está conseguindo ter uma mudança de mentalidade, conseguindo diferenciar devagarinho que aquilo que foi feito naqueles trabalhos não é o que a gente usa hoje. Que o que a gente usa hoje, hormônio bioidêntico, é um hormônio aprovado pela Anvisa, que não é só manipulado. Existem hormônios bioidênticos em farmácia, que é uma dúvida que eu tenho. Estrogel é bioidêntico, Sandrena é bioidêntico, Ovestrion é bioidêntico, Ultrogestan é bioidêntico, Juno é bioidêntico, todos são hormônios de farmácia. Eu já vi um post enorme de uma colega dizendo que o uso do bioidêntico era totalmente empírico, que não tinha fundamento, que não tinha base, que era perigoso, como se só existisse bioidêntico manipulado por farmácia de baixa categoria. Não é, nós temos excelentes farmácias de manipulação. Eu dou preferência para o estradiol pronto, quando ele tem na dose que eu preciso, porque ele é mais estável, sem dúvida nenhuma oxida menos. Bom, os tipos de hormônios. A gente tem os hormônios que são produzidos no nosso corpo e a gente acha eles igual a eles
para repor, que isso é o bioidêntico. O bioidêntico não é um hormônio natural, é muito importante saber disso. O bioidêntico é um hormônio que foi feito no laboratório, porém ele tem exatamente a estrutura do nosso hormônio produzido no corpo. Quando ele entra no nosso corpo, o nosso corpo não consegue dizer, oh, esse aqui que tá passando foi feito no corpo, ou esse aqui que tá passando ela comprou na farmácia, certo? Então, essas são as diferenças. Por que o uso do bioidêntico? Porque tudo que foi produzido no nosso corpo, a gente sabe como ele funciona. Eu sei que um hormônio conversa com outro e faz isso. A cascata, que a gente chama de interação entre um hormônio e outro, é totalmente conhecida e as ações deles são totalmente conhecidas. E o nosso corpo não estranha aquela substância. O uso do bioidêntico na dose adequada, pela via adequada, ele não aumenta o risco de câncer de mama. Muito pelo contrário, ele diminui o risco de câncer de intestino, ele vai diminuir o risco de doença cardiovascular, ele vai diminuir o risco de demências, ele vai diminuir o risco de osteoporose, ele vai diminuir o risco de sarcopenia, que é a quantidade de músculo e a força que a gente tem, né? Não é só o músculo no sentido de estético, é a nossa capacidade de nos mantermos equilibrados, equilibrado não de cabeça, tá? Equilíbrio e força. A gente precisa de força para caminhar, a gente precisa de força para subir o meio fio da calçada, a gente precisa de força para trazer a sacola do supermercado para casa. Então, tudo isso a terapia hormonal vai melhorar se ela for bem feita, porque se ela for mal feita, pode ter embolia sim, pode ter câncer sim, pode ter AVC sim e pode ter muitos problemas. Então, leiam, se informem e só façam a terapia hormonal com profissionais devidamente treinados. Isso é uma coisa que é muito importante. Então, os tipos de hormônio, o que são bioidênticos, via de administração, já falei. Quando iniciar a terapia de reposição hormonal? A terapia de reposição hormonal deve ser iniciada o mais precocemente possível. Repor significa colocar no nosso corpo o que a gente já teve alguma vez e não tem mais. Então, conforme vai diminuindo um determinado hormônio, conforme a gente não vai mais produzindo na quantidade que produzia outro, antes a gente coloca em quantidades pequenas. Aquela frase que se escuta muito por aí, que foi uma frase que se acreditava no início dos anos 90 e depois se viu que isso não é verdade, nós envelhecemos porque os nossos hormônios caem. Não é bem assim, isso já foi provado que isso é simplista e quem está falando isso não entende muito de envelhecimento. Por quê? Porque se nós continuarmos com 50, com 60, com 70, tendo no nosso corpo a mesma quantidade de hormônios que nós tínhamos com 20, 30, vai dar erro, vai aumentar o risco de câncer e vai dar mais chance de envelhecimento acelerado. Por quê? Porque as nossas células, com o amadurecimento do nosso corpo, elas diminuem o ritmo. Um adolescente cresce muito rápido, um adulto até 30 anos, o metabolismo dele é mais acelerado. Eu não posso manter essa aceleração de metabolismo numa mulher com 50, 60, 70. Por quê? Porque o motor não vai aguentar. A gente tem que entender que uma determinada diminuição das taxas hormonais e que uma determinada diminuição no nosso ritmo metabólico total é muito importante que a gente respeite, porque senão eu vou começar a acelerar, eu vou acelerar a divisão celular, eu vou diminuir o tamanho dos telômeros e isso vai levar a uma diminuição da sobrevida. Portanto, sempre que alguém disser e estiver atendendo vocês que a gente envelhece porque os hormônios caem, vamos botar o hormônio, tá faltando entendimento do processo de envelhecimento aí, tá? Eu estudo envelhecimento há muito tempo. E uma coisa é certa que eu vou dizer para vocês, não é colocando doses altas hormonais que eu vou conseguir viver mais. Muito pelo contrário, eu vou abreviar minha vida. Eu falei lá no 40 e mais, na palestra, sobre os telômeros. Telômeros são pedacinhos do DNA, do nosso cromossoma, das pontinhas do cromossoma que protegem. Para cada divisão celular, ele vai diminuindo. Se eu começar a acelerar demais as divisões,
ele diminui a um ponto que quando ele acaba, eu não consigo mais fazer a divisão. Ou quando ele fica muito curto, eu começo a ter erro nas minhas divisões. E manter uma taxa hormonal muito aumentada vai me encurtar telômero, vai me encurtar minha expectativa de vida. Hoje, os trabalhos estão indo em direção a formas de nós mantermos nossos telômeros mais compridos para que a gente consiga aumentar a nossa sobrevida, nosso tempo de vida. Então, não é nos entupindo de hormônio que a gente vai conseguir isso. Usando doses baixas, quantidades para que o nosso corpo não entre numa privação, numa falência, mas ao mesmo tempo numa dose em que eu não encurte o meu telômero. Dá para entender como a terapia de envelhecimento tem nuances que é preciso entender como funciona o envelhecimento para trabalhar de uma forma séria. Hoje eu até liguei lá, eu fiz o meu teste de telômeros agora no começo de junho e liguei para ver se já estava pronto. E era para ter ficado pronto essa semana, ela disse que tá com problema na analfândica porque o exame vem da Itália, né? Foi para a Itália o meu DNA e aí isso atrasou. E aí depois ele vem da Itália. Então tá atrasado. Porque eu queria mostrar para vocês, né? Porque existe a minha idade cronológica, né? Eu tenho 50 anos e 11 meses. No meu exame de telômero vai me dizer a minha idade biológica. Se ela vir 55, tem muita coisa que eu tô fazendo errado que tá acelerando meu envelhecimento. Se ela vir 50, tô taco a taco, né? Não tô zerado. Se ela vir 47, 48, opa! Tô conseguindo, com que eu tenho cuidado do meu estilo de vida, alimentação e até minha reposição hormonal, a fazer com que biologicamente eu esteja envelhecendo mais devagar do que os anos que eu já vivi. Então, o grande segredo da terapia de reposição hormonal é fazer com que eu me sinta bem, mantenha a saúde das minhas artérias, dos meus ossos, dos meus músculos, da minha visão, do meu cérebro, a minha parte estética também, né, de depósito de gordura, formato de corpo, mas ao mesmo tempo eu não morra por isso, eu não pague a conta com menos anos de vida por estar usando o hormônio. Então, a terapia de reposição hormonal, ela tem que ser entendida, nisso que eu já falei, por que existe o medo, quais hormônios que a gente usa, o que é o bioidêntico, quais são as vias de administração, quando a gente inicia, que é logo que começa, já vou voltar para esse ponto, e o porquê que é tão importante o respeito a esse processo de envelhecimento e não achar que já que os hormônios caíram, eu vou envelhecer e vou botar mais. Não! Hoje está se vendo que usar GH, que é o hormônio do crescimento, em grande quantidade, ou mesmo a própria reposição do GH quando a pessoa não tem grandes deficiências, está abreviando a vida, diminui a sobrevida. Por quê? Porque é um hormônio que causa muita divisão celular e ao causar muita divisão celular, ele vai diminuir telômero e eu vou envelhecer mais rápido. Quando iniciar, então, quando estiver caindo, no caso do climatério e da menopausa, a progesterona é o primeiro hormônio que cai. Então, a gente pode começar nesse período a fazer uma suplementação, uma reposição de testosterona na segunda fase do ciclo, ou seja, que a gente tem a ovulação, só que ela não é muito boa no climatério, a gente já começa a ter defeito na ovulação. Então, o que eu vou fazer? Eu boto um pouquinho de progesterona nessa segunda fase para não ter tanta irritabilidade, para que eu não tenha um sangramento aumentado, para que eu não encurte o meu ciclo, nem alongue demais, porque são os dois processos que pode acontecer. Então, essa reposição. Mas o primeiro hormônio que cai é o DEA, não é a progesterona, mas aí no envelhecimento de uma maneira geral, não no climatério, tá? Minha combustível. Eu ainda tô inchada dos fios. Me dói pra beber. Pode ver, eu tô aqui ainda e aqui tá bem inchadinho. O fio absorve, eu não injetei nada, é só o fiozinho. Então, o DEA, que é o dehidroepiandrosterona, que é um hormônio que vem
bem acima na rota de produção hormonal. Ele é o primeiro hormônio que cai, ele está muito relacionado à disposição e a bem-estar. Mas nem sempre a gente precisa repor, tá? O DS, dependendo do ajuste da saúde, da quantidade de exercício, o corpo dá conta de manter no nível dentro da normalidade, mas não tão alto. Já a progesterona e o estradiol desaparecem totalmente. Então, esses hormônios são o carro-chefe para a reposição, porque eu vou estar colocando o que vai parar totalmente de produzir. E depois vem o estradiol. É o segundo primeiro progesterona, depois estradiol. E a janela de oportunidade, doutora? A senhora fala na tal da janela de oportunidade seguido. Bom, a gente vai começar a fazer a reposição assim que começar a baixar os hormônios, progesterona e estradiol. Mas e se eu já estou na menopausa, né? Já passaram 12 meses, já faz 5, 6, 7 anos. Até quanto tempo eu posso botar hormônio? Ou existe um tempo que eu não posso mais colocar? Isso se chama janela de oportunidade. Se pode iniciar a terapia de reposição hormonal até 10 anos da última menstruação. E sabemos que, isso é um dado bem importante, que a partir do primeiro ano eu já tenho um benefício menor, a partir do segundo ano, menos ainda. Ou seja, cada ano que passar, eu vou ter menos benefício com a terapia de reposição hormonal até chegar nos 10 anos, em que eu passo a ter mais riscos do que benefícios. Claro que tudo precisa ser avaliado, se é uma mulher que sempre fez exercício, uma mulher magra, uma mulher que não tem hipertensão, às vezes a janela pode ser flexibilizada porque existem alguns países que usam 14 anos. Mas se ela já tem vários problemas de saúde, às vezes a janela vai ser abreviada, tá? O ideal do início da terapia de reposição hormonal é no primeiro ano até o segundo ano. É quando a gente tem mais da última menstruação. É quando nós temos mais benefícios realmente de entrar com essa reposição. Melhor é nem deixar baixar muito os hormônios, já iniciar ali, mas se tá aquela história de mas tu não tem 12 meses da última menstruação, não precisa repor. Isso não tem. Primeiro, não tem escrito em lugar nenhum. Segundo, a gente está perdendo um tempo precioso para que a gente possa ter o real benefício da terapia de reposição hormonal. Então, iniciar o quanto antes, melhor no primeiro e segundo ano, até 10 anos. Ou 60 anos, o que vir primeiro. Se estabeleceu por trabalhos, por avaliação, que uma mulher que está com 60 anos e não iniciou a sua terapia de reposição hormonal, mesmo que ela esteja na janela de oportunidade com 3, 4 anos, ela não vai iniciar. Por quê? Porque se viu que uma mulher de 60 anos, que não começou ainda, mesmo na janela, ela tem um risco muito maior de vir a ter algum evento cardiovascular, de derrame, em função dos estudos, em função do endurecimento das artérias, certo? Então, janela de oportunidade 10 anos ou 60 anos, o que vir primeiro. Por que essa janela de oportunidade existe? A janela de oportunidade existe em função de que o estradiol tem um efeito vasodilatador muito grande durante toda a nossa vida. Quando a gente fica muito tempo sem ter o estradiol no nosso corpo, vai acontecendo um progressivo endurecimento dos vasos pela perda do stiffness, que é a capacidade de dilatar e contrair. Ao ter esse endurecimento, e somado a isso, eu tenho uma maior perda da proteção do estradiol em nível de endotélio, que é a pelezinha de dentro, eu já tenho uma maior formação de placas. Uma placa em um vaso duro vai se colando ali. A placa é as placas de colesterol, de ateromas, né? Ela vai se colando. O vaso é duro. Se eu coloco o estradiol de volta, o estradiol é um potente vasodilatador. Esse vaso vai se dilatar de novo, só que eu tenho colado nele uma placa rígida. Vai ter ruptura de placa. E ao ter uma ruptura de placa, eu vou aumentar a chance, vou ter infarto ou derrames por embolia também. Então,
a janela de oportunidade é principalmente pelo risco de rupturas de placa decorrentes da formação dessas placas pela ausência do estradiol e todas as alterações metabólicas que fazem essa ausência, que levam a essa ausência, associada à perda de elasticidade desse vaso, que endureceu. Ao eu colocar de volta o estradiol nesse corpo, eu dilato, rompo placa, faz um derrame, faz um infarto de mesentérica, um infarto de coronária, um infarto até intracerebral. Tá? Então, qualquer coisa que vá entupir o vaso é um infarto e a perda do estradiol acaba acontecendo isso. Isso é o motivo pelo qual existe a janela de oportunidade. Quanto tempo usar a terapia de reposição hormonal? Bom, tudo que eu tô falando aqui tem respaldo, tem literatura, tá? Tá lá no Google Acadêmico para quem quiser ir lá conferir. Inclusive isso que eu vou dizer agora. A terapia de reposição hormonal não tem tempo de manutenção. Ela tem uma avaliação, ela tem a manutenção, meus anjinhos. O tempo de manutenção deixa eles pararem para poder ficar, porque depois eu vou quebrar esse vídeo em pedacinhos e aí não pode ter essa latição no meu vídeo. Bom, por quanto tempo manter a terapia de reposição hormonal? A terapia de reposição hormonal não tem tempo para ser mantido. Isso está bem estabelecido. Existe sim uma avaliação ano a ano dessa mulher. E enquanto eu tiver mais benefícios do que risco, eu vou manter a terapia de reposição hormonal para essa mulher. Ah, mas 5 anos, não tem escrito em lugar nenhum. Mas meu médico disse que tem que parar em 5 anos. Não tem escrito em lugar nenhum, não tem trabalho nenhum. Isso foi uma coisa que quando se começou a reposição hormonal, trocentos anos atrás, usa por 5 anos, depois para. Não tem respaldo científico. O que hoje sabemos com estudos no momento em que eu interromper a terapia de reposição, eu estarei privando essa mulher dessa ação hormonal e eu estarei iniciando aquele processo que estava iniciando naturalmente quando ela teve a menopausa. A privação hormonal com memória, com calores, com disfunção sexual, com aumento de gordura corporal, com a perda da massa magra. E mais N coisas que a gente já falou em várias outras oportunidades. Então, o tempo de manutenção da terapia de reposição hormonal vai ser conforme a saúde da pessoa que está usando. Ele pode durar muito tempo, 70 e tantos anos, como pode ser interrompido em 2, 3 anos do início do uso. Eu até falei, mês passado eu tive uma paciente com 56 anos, há 4 anos com reposição, que a gente interrompeu porque ela fez um infarto de um pequeno derramezinho que intracerebral, claro, mas que atrapalhou a visão de um olho. AVC é contraindicação a terapia de reposição hormonal, mesmo que seja pequeno. Essa paciente não vai usar mais, entrou nas contraindicações absolutas. Em compensação, eu tenho outras pacientes que já estão há mais de 20 anos usando uma terapia de reposição hormonal e estão muito bem, obrigada, com seu osso bem, seu cardiovascular muito bem, a sua saúde do ponto de vista metabólico, não ganharam peso, são pacientes que cognitivamente estão muito bem. Eu vou manter essa terapia de reposição hormonal e eu tenho respaldo na literatura para isso. Então, o tempo de terapia de reposição vai ser paciente a paciente. Contraindicações. Eu esqueci de trazer o consenso aqui, tinha separado, mas meu computador tá. Mas vamos lá. Contraindicação absoluta é ter tido câncer de mama ou uma lesão pré-maligna de mama. Mãe ter tido câncer de mama, irmã ter tido câncer de mama, a família inteira ter tido câncer de mama, não é contraindicação, a menos que elas fizeram um exame e todo mundo tem a mutação, aí eu tenho que fazer o exame para ver se eu também tenho a mutação. Aí vai ser minha contraindicação. O fato de ter mãe, irmão ou alguém na família em primeiro grau com câncer de mama faz com que essa mulher eu tenha que investigar de uma melhor forma para ver se ela pode ser ou não portadora das mutações que levam ao câncer de mama. Existe teste genético para isso.
Se a mãe dessa mulher teve câncer de mama com 80 anos, era obesa, foi fumante, poxa, que idade, qual a chance desse câncer vir a ser genético? Quase nenhuma, nula. E aí essa mulher vai deixar de fazer a terapia de reposição hormonal porque a mãe teve câncer com 80 anos, e eu já vi gente contraindicando por causa disso. Eu estou privando a mulher de ter uma qualidade de vida melhor, uma expectativa de vida melhor, por um dado que é baseado em informações antigas. Porque hoje a gente sabe que, e não se sabia isso 10 anos atrás, quando se dizia, tem mãe não pode, tem mãe não pode. Mas não se sabia que 60% dos cânceres não são genéticos. Eles são porque alguma coisa que essa pessoa fez durante a vida facilitou com que o corpo desenvolvesse esse câncer. Entre elas, ter fumado, viver num ambiente muito estressante, a obesidade, ter usado anticoncepcional por muito tempo, pessoas que têm a parte do estresse, que eu já falei bem acentuado, estresse, perdas recentes, né? Perdas muito fortes, os 2 primeiros anos, tipo perder um filho, perder um marido numa relação muito boa, que perdeu qualquer coisa, pessoa, situação que tu sofreu muito, aumenta o risco de câncer nos 2 primeiros anos, certo? Então, se tem parente em primeiro grau, existem os testes genéticos. Então, ter tido câncer de mama, lesão pré-maligna de mama, câncer de endométrio. No congresso, eles já estão falando que endométrio estádio 1 já poderia ser liberado para o câncer de mama. Mas não mudou no consenso, eu continuo trabalhando endométrio, não boto hormônio. Tá começando a ter respaldo, daqui a um ano eu já mude esse meu discurso se eu tiver mais embasamento para isso. Ter tido infarto, ter tido derrame, né, um AVC, ter tido trombose não é contraindicação, desde que a trombose não esteja ativa, e ela é contraindicação à via oral. Depois de resolvida a trombose, a gente pode fazer a terapia de reposição por via transdérmica. Essa via não é uma via que aumenta a trombose. Ter tido algum parente na família que teve trombose não é contraindicação a fazer a terapia de reposição. A gente tem que ver, avaliar o risco individual. O câncer de pele, câncer de tireoide, câncer de intestino, câncer de estômago, nenhum deles é contraindicação à terapia de reposição hormonal do climatério e da menopausa. Únicos cânceres câncer de mama, câncer de endométrio, e dos cânceres de ovário, somente o tipo de carcinoma endometrióide de ovário. Os outros cânceres de ovário não são contraindicação à terapia de reposição hormonal. Existe um tumor do sistema nervoso que é o meningioma, tá? É um tumor da meninge. Esse tumor, ele não é contraindicação a estradiol, ele é contraindicação à progesterona. Falando nisso, progesterona é uma coisa, progestágeno é um tipo de substância que protege endométrio. Dentro dos progestágenos, nós temos a progesterona e nós temos as progestinas. Mas de uma maneira geral a gente chama de progestágeno tudo que é artificial e progesterona o que é natural. Mas na realidade progestágeno é o que protege endométrio, tá? Mas vamos lá, progestágeno artificial, progesterona é o que protege o endométrio, mas é natural. A progesterona é um hormônio que não aumenta risco de mama, não aumenta, protege o osso, ela protege o nosso sistema nervoso central, ela melhora o nosso humor, ela faz a proteção endometrial. Então ela é um hormônio que é muito importante para o nosso corpo. As progestinas podem sim aumentar o risco de câncer de mama, podem estar relacionados a evento tromboembólico, principalmente as progestinas que são derivadas da testosterona, porque ainda tem isso, existem famílias. Então, é muito importante saber o que se está usando. Por que usar separados os hormônios? Por que a senhora diz, doutora, estradiol de manhã, testosterona também pela manhã, progesterona à noite? Existe uma coisa chamada ciclo circadiano. A mulher tem o ciclo circadiano diário
que são as nossas 24 horas, e um ciclo circadiano mensal, que é o nosso ciclo menstrual. Na menopausa a gente não tem mais esse, né? Porque é tudo igual, porque falta hormônio igual. Mas o ciclo circadiano diário, a gente tem determinados hormônios que o nosso corpo secreta, libera na circulação no fim do dia, e aí os receptores para esses hormônios estão abertos no fim do dia. Eu tenho hormônios que são colocados no nosso corpo de madrugada, pela manhã, e os receptores estarão abertos pela manhã. Então, quando eu quero fazer uma terapia de reposição hormonal, eu tenho, com a menor dose possível, o ideal é que eu tente imitar a natureza, que eu coloque o hormônio que o nosso corpo passou a vida inteira trabalhando para ser produzido de manhã, porque os receptores do nosso corpo abrem nesse horário. E os hormônios que o nosso corpo passou a vida inteira produzindo de noite, eu vou colocar de noite, porque os receptores desses hormônios vão trabalhar à noite, então vai ser mais fácil esse hormônio agir. Eu pegar um estradiol e colocar de noite é totalmente antifisiológico. É eu dar comida para o meu corpo no horário que eu não tô com fome, que eu não tenho receptor, que a minha boca tá fechada. Então, até chegar de manhã, quando tá abrindo o receptor, eu já degradei vários. Então, para conseguir o efeito, colocando um hormônio fora do horário que ele foi a vida inteira colocado no nosso corpo, eu vou precisar de muito mais. Então, isso é muito importante entender. E por que não misturar? Eu vou competir entre eles. O corpo precisa distribuir da mesma forma que ele distribui enquanto ainda a produção é dele mesmo. Não existe um momento do nosso dia que o nosso corpo faz assim, foi lá, acabei de jogar no sangue. Progesterona, estriol, estradiol e testosterona. Tem um gel que eu pego assim que é tudo misturado e dou para os pacientes, né? Não existe isso na natureza, não vai funcionar direito. Outra dúvida. Estriol. Estriol é um estrogênio. Nós temos 3 estrogênios: estradiol, estrona, existem 4, mas vamos falar de 3. Estradiol, estrona e o estriol. O estriol é um hormônio de baixa potência, porém ele pega receptor. O que eu quero dizer com isso? O estriol, a maior parte dos nossos receptores é em genital. Ele é um hormônio para aquele trofismo, para elasticidade, para umidade íntima. Quando eu ponho no gelzinho, ele acaba circulando de um jeito que ele compete com o outro. Então, além de não tem por que eu botar no gel, ele vai funcionar muito melhor se eu colocar diretamente na área para a qual eu preciso, que é o genital. Vou trabalhar com uma dose menor dele se eu fizer assim. E vou conseguir trabalhar com uma dose menor do estradiol. Porque quando eu misturo o estradiol e o estriol, entra no corpo, os dois são estrogênios e os dois, o receptor é praticamente parecido. O estriol, que tem uma ação muito fugaz, vai tapar aquele receptor e o estradiol vai passar por ali. O receptor está ocupado, ele não vai agir e o estriol, ó, é um bobinho. Ele não age em nada no corpo, ele só age lá embaixo. Então, além de não ser bom para o resto do corpo, ele atrapalha a ação do estradiol. Teve uma época que saiu um trabalho mostrando que o estriol poderia aumentar o risco de câncer de mama por uma maior oxidação para estrona. Não se confirmou, tá? Eu nunca mais li nada a respeito, mas continuo não usando nas minhas pacientes o estriol transdérmico. Eu uso estriol só via vaginal. Até porque não existe nenhum, para vocês terem uma ideia como tem fundamento no que eu falo e não tem fundamento no misturado, a gente não tem apresentação em nenhum país do mundo de gel de estradiol e estriol prontos. A gente tem estradiol em gel, a gente tem estradiol em comprimido, a gente tem estradiol em coladinho, adesivo, tá? Mas não existe nenhum adesivo, gel ou comprimido que é estradiol com estriol. Não existe, porque não se usa isso assim. Se inventou aí de misturar sem ter um respaldo. Em compensação, existem várias e várias apresentações de estriol para uso vaginal. Então, o ideal é que seja feito o estriol local, né? Aí entra alguns segredinhos da ginecologia, né? Algumas coisas que eu vi em relação até à suplementação de DEA para câncer de mama. Eu postei ontem, meu trabalho de conclusão foi até publicado, que é sobre a prasterona, que é o DEA.
fala, né, de trabalhos para uso da prasterona em pessoas com câncer de mama, mas não conclusivos. Então, assim, ó, eu não ponho, nem usando fitoterápico que me não deixe virar para testosterona, toda uma quebra biológica. Então, isso é uma coisa importante de entender. O horário, então, estradiol de manhã, testosterona de manhã, progesterona à noite. Qual é o horário ideal? Testosterona bem cedinho, estradiol um pouquinho depois, progesterona à noite. Ah, minhas pacientes aí vão dizer, mas doutora, a senhora me deu testosterona depois? Dei. Por quê? Porque eu preciso do estradiol e eu preciso da progesterona e preciso mais ou menos da testosterona. Então, eu dou o estradiol cedo e a progesterona. E a testosterona eu deixo mais perto do meio-dia, porque se ela esquecer, ela vai esquecer o gel da testo e não o estradiol. O estradiol faz muito mais falta no nosso corpo, porque a testo eu continuo produzindo, mesmo que em pequena quantidade, estradiol não. Por isso que as minhas pacientes usam estradiol de manhã, testo um pouquinho depois, 1h30, 2 horas depois, ou perto do meio-dia, e a progesterona à noite. Né? São só para aquelas que eu sei que são madrugadoras, são todas bem certinhas, é que eu ponho a testo bem cedo, depois estradiol, por último a progesterona. Mas aí em função de ajuste para que eu consiga otimizar a qualidade do meu trabalho. Bom, acho que era o resumo que eu queria dar para vocês. Eu vou abrir um pouquinho os comentários para ver. Agora sim eu vou abrir para 1, 2 perguntinhas, porque a minha garganta tá ficando doída. Enquanto entram as perguntas, eu quero dizer que o evento 40 e mais foi maravilhoso, foi muito bom mesmo. Esse meu mês de junho foi uma loucura, semana que vem eu vou tirar férias para descansar dele. Foi a gravação do curso com a Patrícia Parenza. Tudo isso que a gente tá fazendo aqui, eu tô falando aqui, tem muito explicado no meu curso com a Patrícia Parenza, mais um monte de conteúdo, mais todas as aulas de academia, mais várias dicas de nutrição, tem muitos profissionais agindo. O curso vai ser lançado no começo de setembro, mas a gente vai fazer várias lives aqui para lançar. O nome do curso é 40 e mais, foi o evento. Menopausa sem pirar. Vamos ver aqui. O que entrou aqui? Testosterona precisa ser em jejum? Não, não vai tomar ela, não se toma testosterona, vai ter trombose, vai ter derrame, vai ter embolia, vai ter tudo, não é para tomar testosterona. Então, tanto faz se comer ou não, ela é transdérmica. Estrogel abusando engorda. Na realidade, o estradiol, ele é o hormônio que nos ajuda a manter o peso. A falta do estradiol faz o nosso metabolismo baixar em 30%. Que nem por isso que eu brigo. No dia que eu morrer, me bota um estradiolzinho junto lá para eu ir pro além com ele, porque ele garante que a gente consiga não ter o ganho de peso que leva a diabetes, que leva a gordura no fígado e tal. Agora, se a gente coloca estradiol em dose muito alta, acaba tendo uma retenção de líquido muito grande. Pode ter aumento de peso. Stelle é estriol, é uma apresentação muito boa. A gente tem o Stelle, a gente tem o Ovestrion, os dois são muito bons. Comecei a terapia hormonal e apareceu um pólipo no endométrio. Pode ter relação? Bom, eu tive pólipo no endométrio, perdi meu útero por uma hiperplasia de endométrio e não fazia reposição nenhuma, eu tinha 40 anos. Pólipos de endométrio são alterações que vão poder aparecer com ou sem a terapia de reposição. Mas se tu estás com um pólipo, não se inicia a terapia até tirar o pólipo. E se tu aparece um pólipo enquanto tu tá fazendo a reposição, tem que suspender a reposição, retirar o pólipo, ver o tipo de pólipo, para depois ver se vai poder continuar ou não. Não é a reposição que causa o pólipo. A reposição pode causar uma hiperplasia, uma atipia no teu endométrio, mas pólipo não. Pólipo é uma coisa, iria aparecer independente da reposição. Só que uma vez que tá com pólipo, tem que suspender, tirar o pólipo, mandar examinar o pólipo. O pólipo é do bem, pode voltar para reposição. O pólipo não é do bem, aí tem que ver o que tem que ser feito.
A dosagem do estradiol é até o máximo de 2 miligramas. Acima de 2 miligramas, estaremos trabalhando em dose suprafisiológica. Ou seja, é uma dose maior que o nosso corpo produziria quando produziu o máximo possível. Estamos indo para o lado de mais hormônio do que seria o ideal. Como funciona o adesivo de estrogênio? Ele fica agindo o dia todo. Os adesivos funcionam muito parecido com os implantes, né? Sempre que aumentar a circulação sanguínea, libera um pouco mais. Por quê? Porque como ele tem o vaso embaixo, aumentou, por exemplo, tô dormindo, vai liberar menos. Eu vou para academia e tô correndo na esteira, vai liberar mais. Então, ele é muito parecido com o implante. O implante durante o sono e à noite, que a gente está diminuindo a nossa atividade, ele libera menos. Quando eu acordo de manhã, levanto, começo a fazer minhas coisas, ele dá aquele pico. Ele dá um pico muito parecido com o fisiológico, que é pela manhã. Claro, se é uma pessoa que tem um ritmo totalmente virado, não fecha muito. Tudo que eu tô pulando, eu já falei na live, tá? Tem coisas que eu já respondi antes, eu não vou responder para não perder tempo, até por causa da minha avó. Posso usar progesterona sem estudar estradiol? Eu falei no início também. No início do climatério, às vezes eu preciso só de progesterona. A live vai ficar salva até amanhã, depois eu vou retirar a live e aí eu vou trabalhar editando ela em pedacinhos. Qual é melhor, o gel ou o implante? Eu nunca implanto direto uma paciente. Eu trabalho com gel, eu ajusto a paciente, eu vejo como ela ficou, se a dose que a gente escolheu para a terapia dela tá adequada. Depois que ela tá estável, pelo menos 6 meses, ajustada, aí eu vou pro implante. Aquela coisa, chegou no consultório, já vamos implantar, não dá certo. Não dá certo e não é o melhor para mulher. Conhecimento é tudo nessa fase, Letícia, exatamente. A Letícia ainda tá de ressaca da nossa festa do fim de semana, né? Não bebemos nada, mas de ressaca a gente ficou, né, Letícia? Tava muito bom o evento. Ainda tô inchado, ó, Letícia, aqui e aqui, ó. E mioma não impede a terapia de reposição hormonal. Será que pode? Pode o quê? Nunca façam perguntas divididas porque eu não tenho como seguir. Progesterona intravaginal não funciona, não é o ideal. Progesterona, proteção de endométrio via oral. Progesterona, proteção de endométrio via oral. A via vaginal a gente usa quando a mulher, por algum motivo, não pode usar via oral. Aí é preferível a via vaginal, a via transdérmica. Mas se eu posso usar a via oral e não estou usando a via oral, resolvida a vaginal, e essa mulher tem qualquer coisa no endométrio, eu não tenho justificativa legal para dizer por que eu estava usando via vaginal se a gente sabe que a via oral é melhor. Estradiol de farmácia, já falei. Estradiol, Sandrena Gel. Minha DHT alta, não uso testo, somente estradiol e progesterona. DHT alta, isolada, sem testo, é risco aumentado para câncer de mama. Isso tem a ver com toda uma produção, uma oxidação hormonal. Tem que tentar fazer baixar, mas quem tem DHT, de hidrotestosterona aumentada, sem fazer uso nenhum de testosterona, tem que ter mais cuidado na terapia de reposição hormonal, porque é uma pessoa que tem mais chance de oxidar a estrona e aí vir a desenvolver câncer de mama. É caso de abrir o olho. Quando eu tenho uma paciente com DHT muito alta, eu recuo na reposição hormonal dela. Eu abro o olho. Estriol sem a progesterona por mais de 4 meses pode causar espessamento de endométrio quando não usado, né? Quando usado continuamente sem a progesterona. Mapa genético obrigatório para quem teve a mãe com câncer de mama de 36 anos. Eu não começo, eu tenho medo, Aline. Não é tenho medo, né? A chance, uma mulher que teve um câncer de mama com 36 anos tem uma chance grande de ter mutação genética. Se tu não tem o mapeamento da tua mãe, se ela não fez para dizer, ela não tinha mutação, aí tu sabe que não tinha mutação, a gente precisa do exame no caso, se é a tua mãe, de teu para fazer. Se usar estradiol em horários diferentes, se ficar usando pra lá e pra cá,
Pode, tem que tentar manter uma rotina, mas muito sangramento irregular tem que dar uma olhada. Obrigada, Cristina. O valor do estradiol, a gente se dá muito mais o acompanhamento pelo FSH do que o valor específico do estradiol. Às vezes a gente não pega no exame de sangue um aumento significativo de estradiol, mas eu pego uma baixa do FSH. Aí tá me mostrando que a reposição tá aumentando. Vou começar a suplementar, você me ajudou muito com a live. Fico muito feliz. E Emília, tu não tem ideia do que vai ajudar o curso. É tudo muito mais detalhadinho. Tenho 60 anos, esterectomizada. Posso fazer de reposição? Olha, tu tá na janela. Tu tá saindo da janela, Lourdes. Dá uma olhada na live. Não gosto do estradote adesivo porque o estradote não é bioidêntico. Testosterona oro dispersível, eu tenho uma ou outra paciente usando, mas eu vou te dizer, aumenta um pouquinho as enzimas hepáticas. Por quê? Porque a gente põe aquela plaquinha, aquela coisinha na boca, mas acaba deglutindo, tu acaba engolindo um pouco daquela testosterona. Eu uso para paciente de baixo risco, agora eu tenho medo que aquela paciente possa ter um evento de trombose, alguma coisa, ou o fígado dela já não é zero quilômetro, eu não uso, então tem que ser melhor avaliado. Estou fazendo reposição hormonal, igual a senhora falou, mas estou engordando. Isso é normal? Cláudia, aí entra a última pergunta que eu vou responder agora. Cláudia, fechou uma hora já de live. Aí entra na primeira coisa que eu falei quando iniciei essa live hoje. Nosso envelhecimento não é só a terapia de reposição hormonal. A gente tem um corpo inteiro para avaliar e para ver o porquê que cada processo está acontecendo. A terapia de reposição, como isso que eu dito, ela não vai dar ganho de peso. Mas tu pode estar com uma alteração na tua tireoide, tu pode estar com uma alteração no teu cortisol, tu pode estar com uma alteração de suprarrenal. Então, existem outras alterações no corpo que podem estar levando a um aumento do teu ganho de peso. Inclusive, hoje se sabe, desbiose. Existem algumas desbioses que podem levar a aumento do ganho de peso. Então, não dá para simplificar e botar tudo culpa nos hormônios, tanto para melhora quanto para piora. Então, eu não vou... a minha paciente sabe muito bem, eu tenho paciente até que deixa de vir, que acha que era só passar o hormônio, ela não ia precisar nada e ela ia se melhorar. Não, não é assim que funciona, eu sou bem preto no branco. A terapia hormonal vai nos ajudar em muita coisa, sem dúvida, mas ela é um detalhe. Então, tá fazendo certinho a tua reposição, bem desse jeitinho que eu falo aqui, e tá engordando, vamos descobrir o motivo. Não é essa reposição que tá te engordando. Alguma outra coisa no corpo tá levando ao ganho de peso. Bom, gente, espero que tenham gostado. Vou deixar essa live até amanhã. Depois ela vai ser picotadinha para virar pequenos videozinhos. Espero que eu tenha conseguido fazer as perguntas numa ordem que facilite. Beijo para todas e muito boa noite.